A vida do Barão de Mauá é ímpar na história do empreendedorismo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, foi um grande financista e aprendeu na prática. Não tinha formação em economia, claro. Nascido no Rio Grande do Sul, após o assassinato do pai dele, a mãe casou com um parente que não queria que ele permanecesse na fazenda. Ele veio para o Rio de Janeiro. Um outro tio dele trouxe ele para ser caixeiro de um português no Rio de Janeiro. Esse português era negociante de escravos, investia dinheiro na compra de escravos para vender para outras pessoas. E numa dessas vendas ele foi mal sucedido, o navio foi apreendido pela Inglaterra, ele perdeu muito dinheiro e foi à falência. Quem negociou o fechamento das dívidas de português foi o Barão de Mauá, ainda garoto. Ele negociou em um ano que pagaria todas as dívidas desse Pereira, que era o patrão dele, e conseguiu pagar. Até comprou as ações desse Pereira do Banco do Brasil, queria oferecer 30% das ações e esse português, dizendo que não queria ser explorador, vendeu por 20% do valor. E ele depois resgatou a operação na liquidação do Banco do Brasil. As pessoas ficaram surpresas quando chegou para liquidar a operação, porque ninguém imaginava que ele tivesse tantas ações do Banco do Brasil. Pois bem, ele foi trabalhar, ele pagou a dívida em inglês e foi trabalhar com esse inglês que ensinou a ele finanças e a língua inglesa. Um fato curioso é que ele paga por um escravo ao Pereira e dá alforria a esse escravo. Os escravos antigamente não tinham calçado, eles andavam descalços para identificar. O escravo alforriado, ele tinha calçado, ele se calçava. E quando ele compra esse escravo, ele dá um sapato para ele. Esse escravo é viciado em álcool, em bebida alcoólica, e ele fala que o cara não pode mais beber e vai se tornar empregado dele. O Barão de Mauá, ele vive uma situação ímpar, porque como ele chega a um ponto que ele vai ter mais dinheiro que o Império Brasileiro. E com isso ele consegue vários adversários, vários inimigos que começam a fazer a cabeça do Dom Pedro II contra ele. Diz a lenda que o Dom Pedro II não gostou da atitude dele quando ele fez a estrada de ferro para Petrópolis, que levou um carrinho e uma pá de prata e mandou o Dom Pedro II, pediu ao Dom Pedro II para cavar o local da primeira estaca, e que teria sido esse o motivo da falta de simpatia do Dom Pedro II pelo Barão de Mauá. Ele foi à falência, mas ele escreveu uma carta para os credores e, antes de morrer, ele pagou todas as dívidas integralmente. Não ficou devendo um tostão a ninguém. Esse documento, Carta aos Credores, é um documento principal para entender a história do Brasil. Ele morreu num ataque cardíaco do trem que ia para Petrópolis.